Bom dia a todos, na paz do Senhor. Eu sou Mana Albuquerque e você está assistindo ao Despertar com Jesus. Hoje é 7 de outubro de 2020 e Deus tem uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de São João, capítulo 14, verso 26 e 27, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras ditas por Jesus. Jesus deixou muito claro aos seus discípulos que iria aos céus, mas que enviaria outro Consolador. Jesus referiu-se ao Espírito Santo, que enviaria aos discípulos depois que retornasse ao Pai. Jesus pediu pelo Espírito Santo e o Pai o deu em resposta a esse pedido. Quando João falava do Espírito Santo, usava as expressões Consolador, alguém que é chamado para estar junto, e Espírito da Verdade, para designar a terceira pessoa da Trindade. Aleluia! O Espírito Santo, como mediador ou intercessor, ele habita na vida daquele que serve a Deus, na vida do crente fiel, como revelador da vontade do Pai, atuando como mestre, agente que dá o poder, consolador e conselheiro. Podemos entender nesta palavra que Jesus se preocupava com os seus discípulos, que Jesus sabia que voltaria para o Pai. E então Jesus, ele pede ao Pai para que enviasse o seu Espírito Santo, para que os seus discípulos não ficassem só. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E ele possui todos os atributos de Deus e é plenamente Deus. Entendemos que Jesus mostrou aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Diferentemente do que acontece com os filhos de um pai terreno, que quando vem a falecer, porém, Jesus avisou os discípulos que eles não ficariam sozinhos. Aleluia! Ao longo da história, Deus agiu, revelou a sua vontade, deu poder a pessoas e revelou sua presença pessoal através do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós agimos de maneira diferente, nós vivemos de maneira diferente, aleluia. E então Jesus, ele diz para os seus discípulos que eles não turbassem os seus corações. Cristo sabia muito bem o que era ter um coração angustiado, pois ele foi angustiado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados e a morte. Prometeu não nos deixar órfãos e que voltará para nos receber. Aleluia.
A nossa confiança, ela foi vindicada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É daqui, é a partir daqui que temos o pleno acesso às moradas. É a partir daqui que temos acesso às mansões celestiais. Foi necessário que Cristo fosse para nos preparar lugar. E nós, salvos em Jesus, conhecemos o caminho até o Pai, pois sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E que ninguém poderá chegar ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Aleluia! Quando Jesus disse, no verso 26 ao qual lemos, que o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, para que os seus não permanecem sozinhos, para que os seus não permanecessem sós nessa terra. Cristo, Ele continua conosco por meio do Espírito Santo. E continua a nos ensinar. Continua ensinando o seu povo. Ensinando tudo aquilo que é necessário para conhecer a Deus. No verso 27, Jesus também falou: deixo-vos a paz onde Cristo está, a paz onde a presença de Deus está. A partida do nosso Senhor Jesus para o Pai não marca a derrota, mas a vitória de Cristo. Pois o Espírito Santo continua comunicando a paz e a segurança. Haja vista que o Espírito Santo é o pacificador de Deus. O Espírito Santo nos assegura de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso devemos manter aceso em nossos corações a presença do amado e querido Espírito Santo. Jesus, ele foi ao céu, sim, mas ele nos deixou a Bíblia Sagrada como manual, para que venhamos guardar os seus mandamentos, pois no verso 21 vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quando nós queremos provar que amamos a Deus, quando nós decidimos amar a Deus, nós provamos a Deus através da vida que levamos, guardando a sua palavra, praticando a sua palavra. E todo aquele que ama, guarda os seus mandamentos, prova que ama a Deus. E consequentemente será amado pelo Pai. E Jesus disse mais: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Jesus, Ele se manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E esta palavra, para esta manhã, para este dia, para esta quarta-feira, está
a nos dizer que devemos guardar a palavra de Deus, guardar os seus ensinamentos, viver a palavra de Deus. Sermos fiéis a Deus. E Ele nos enviará o Espírito Santo. Quando decidimos ter uma vida pautada na palavra de Deus, quando decidimos viver na presença do Eterno, Ele nos envia o seu Espírito Santo. Ele nos envia o Consolador. E quando nós temos o Espírito Santo, a sua presença, nós temos a paz. A paz que provém de Deus, não a paz que o mundo dá. Quantas pessoas, quantas nações, quantos governantes, presidentes estão em busca da paz, mas não a encontram. Não encontram nas riquezas, não encontram nos seus governos, porque a verdadeira paz, ela está em Jesus. A verdadeira paz nós encontramos somente no Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus enviado a nós. Aí sim nós temos a verdadeira paz. A verdadeira paz, quero dizer a você, que é aquela que temos mesmo quando tudo à nossa volta está em guerra, que mesmo quando tudo à nossa volta está crolando, está em ruína, quando as pessoas ao nosso redor estão em brigas, em desavenças, nós mantemos a paz. Muitas das vezes pessoas têm guerras contra nós, mas nós, através do Espírito Santo, conseguimos manter a paz. Aleluia. Pois a palavra de Deus é muito clara quando diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos seguir a paz com todas as pessoas, até mesmo com aqueles que travam guerras contra nós. Mantenha paz com elas. Faça a sua parte, guarde os mandamentos, mostre a paz, mostre o Espírito Santo que habita em você. Pois todos aqueles que têm a paz permanecem